Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindos. Eu sou a Gabriela. Ah, tem meu nomezinho aí, né? Sou facilitadora de Patrick e hoje eu trouxe um tema de palestra, é, que é um tema que chama a gente para nossa autoridade interna, que é entender que parar de reagir à vida, começar a agir na vida, né? Sendo protagonista na vida. E esse é um caminho de construção. A gente vai caminhando em direção a isso. Mas eu espero que com essa palestra vocês consigam já ter uma boa noção de quais são os principais passos, né, de tudo que está envolvido nessas questões. Claro que vai influenciar na nossa criança interna, mas isso a gente vai ver juntos. Tá? Então, vamos começar fazendo um centramento. Pode fechar os olhos, se concentra na sua respiração. Só observa a sua respiração. Sente o ar entrando, saindo. Veja se esse movimento é fluido, se tem alguma tensão. Você pode usar a própria respiração para ir aliviando as tensões e organizando o seu corpo para uma posição mais confortável. Trazer a presença para o corpo. Usar a respiração também para trazer a presença para os seus sentimentos. Pode ser que hoje seja a primeira oportunidade que você tenha de respirar um pouco e observar o que está acontecendo aí dentro. É só observar sem precisar entender, classificar, usando a respiração para dar lugar, sem lutar contra nada. E sentir que tem um lugar seu que vibra numa frequência mais elevada. Por esse lugar dentro do seu corpo. Sente uma vibração que traz bem-estar, traz presença, traz relaxamento. E vai usando a sua respiração para ampliar essa sensação do seu eu superior. Deixar essa luz crescer dentro de você. E essa luz dentro de você cresce e encontra também uma luz fora de você. Uma luz dourada que te banha, te envolve. É a sua conexão com o divino dentro de você e fora de você, que vibra na mesma frequência. Então faça mais uma respiração profunda.
Solta o ar relaxando, tudo que precisa soltar ainda. E na próxima respiração profunda, você pode retornar, trazer sua presença para o aqui e agora, para sua intenção hoje de estar aqui, de contribuir para o seu crescimento, seu desenvolvimento pessoal, espiritual. Hum, Tá dando para ver? Tá tudo certinho com a visualização? Então, eu me inspirei hoje nessa palestra 46. O título dela é Autoridade. Bom, deixa eu aproveitar esse momento que eu estou falando da palestra para explicar um pouquinho o que que é o Patrick, né? O Patrick, ele é um método de autoconhecimento a teoria dele é baseada em 258 palestras que foram canalizadas por uma médium chamada Eva Pierracos. E esse trabalho também é muito prático, né? Ela também canalizava e o guia espiritual que proferiu essas palestras também fazia um trabalho individual e depois em grupo com as pessoas que frequentavam essas palestras e esses grupos foram crescendo, se expandindo, formando centros mais robustos, né? Então, o Peter tem essa parte teórica das palestras que estão disponíveis na internet gratuitamente, mas também tem uma parte prática, né, que a gente recebe trabalhando com quem já caminhou um pouco nesse caminho, né, que pathwork é de caminho, né, o trabalho do caminho. E acompanhar junto a gente faz nos grupos de estudos, né? A Sara, a Isabel, eu, a Alessandra, que não está aqui hoje, a gente já caminhou um pouquinho, né? Pelo menos uns 10 anos aí nesse trabalho de autoconhecimento interno, se transformando internamente, conhecendo cada uma das nossas partes, para a gente também poder é, indicar caminhos, né? Dentro de vocês, né? De quem a gente acompanha no grupo. Então, aqui hoje a ideia do Patrick às Quintas é contar um pouquinho, que é o Patrick oferecer esse conhecimento teórico também um pouco mais desmanchado, mastigadinho, né? Porque às vezes as palestras podem ser um pouco densas. Então, vamos lá. Voltando aqui, essa palestra que eu vou dar hoje, ela é inspirada na palestra 46, que o título dela é Autoridade, né? E ela vai falar principalmente das nossas reações emocionais. Reação emocional é uma coisa diferente de sentimento. O Patrick, né? A reação emocional é quando a gente atinge um núcleo, quando a situação que acontece aqui fora atinge um núcleo dentro da gente, que é meio papum, assim, sabe aquela cena do médico batendo o martelinho no joelho? Que a gente chuta a perna assim, sem saber, sem querer chutar, né? É uma coisa que não vai nem para o cérebro. Ele já por ali mesmo já reage. Então, essas nossas ações impulsivas, esse primeiro instinto que a gente tem quando alguma coisa chega meio atravessada na gente, geralmente são as nossas reações emocionais. E precisa de um certo trabalho para ir além disso, né? Poder limpar essas reações emocionais ou ter mais domínio sobre elas para ir organizando melhor esse cenário dentro da gente. Tá? Hum, ficou claro essa parte? Então, foi por causa disso que eu traduzi, né, essa intenção dessa palestra com esse título, né? Se você está agindo na vida, se você está reagindo, né? Então a vida chega com um convite, alguém fala ou faz alguma coisa, acontece uma situação por um pneu, alguém te fecha no trânsito,
está reagindo a isso, você está agindo a partir do seu centro, né? Esse centro que a gente acabou de visitar agora na meditação, né? Um centro mais adulto, um centro que tem mais domínio sobre si mesmo, né? E domínio também numa analogia, dominar um território interno, né? Eu acho bonito quando a Bel traz essa visão de que o Peter que oferece para a gente um mapa interno. É um mapa interno das nossas questões e a gente vai transitando por ali com mais propriedade sobre esse território. Então vamos lá ver um pouquinho o que ele traz para a gente nessa palestra. Então ele começa essa palestra com uma parte mais filosófica, apesar dessa palestra ser extremamente prática. Estou percebendo que eu gosto muito dessas palestras que são mais práticas, tem umas palestras que são mais filosóficas, mas eu gosto daquelas que dão passo a passo, assim, principalmente para trazer aqui no Patrick Esquisse, né? Então ele começa falando assim: todos vocês sabem que a vida é como uma escola. Vocês passam de uma encarnação para outra, como passam de uma classe para a próxima, completando o ano ou permanecendo onde estão por algum tempo, aprendendo, desenvolvendo-se ou purificando-se. Essa é a explicação para toda a vida na Terra. Mas saber disso não é por si só suficiente para resolver nossos problemas individuais. Eu imagino que todo mundo que está aqui tem alguma afinidade com essa ideia do aprendizado na vida, né? De que a gente está aqui para aprender alguma coisa. Mas aí ele traz isso para a gente então tá, essa visão geral não é suficiente. Então vamos aprofundar mais um pouco o funil. Eu montei essa palestra de um jeito que a gente vai aprofundando, né? Saindo do geralzão, indo cada vez mais para o específico, para a gente chegar nesse ponto do individual, né? Então ele fala assim, né? Que então, já que aquilo não é o suficiente, o que que a gente precisa fazer, né? Para individuais? Ele diz que é preciso chegar ao ponto de compreender a sua própria existência individual, a origem das suas dificuldades, das suas tristezas, dos seus anseios e do não preenchimento das suas vidas. Todos nós sentimos um pouco isso, né? E isso tem como melhorar, sempre tem como melhorar, né? E ele conta também que vocês podem descobrir isso se aprenderem a compreender a si mesmos. Isso não é tão fácil nem tão difícil quanto parece, né? Ele já dá a chave, né? Que para isso é preciso olhar para dentro, entender esse mapa interno, né? Colocar plaquinhas, olha, aqui está minha criança interna, aqui está minha reação emocional, ela se liga assim, ela se liga assado, aqui está o meu eu superior, e compreende, isso é o que ele chama de compreensão de si mesmo, e eu gosto dessa analogia do mapa que eu aprendi com a Isabel, né? E aí ele deixa bem claro que ele não se refere aos atos, decisões e reações externas, mas às tendências compulsivas inconscientes. É claro que a gente não é só essa parte que ainda precisa se desenvolver. Todo mundo que chega aqui já chega com bastante coisa da vida desenrolada, assim, né? É, já pelo menos com uma certa compreensão de que é preciso entender-se, né? Mas a gente também guarda áreas onde que estão mais nebulosas ali, né? Esse mapa não está totalmente desvendado. Ele chamou aqui isso de tendências compulsivas inconscientes, porque são lugares que não estão conscientes. Então a gente reage assim, meio que igual o chute do martelinho, assim, né? Sem nem saber, sem passar por essa parte consciente, vendo inconsciente a mensagem e já. Pá, né? E aí, completando, né, esse caminho, ele diz que o caminho, então, é entender passo a passo como e onde os seus problemas externos estão ligados aos seus conflitos internos. Onde vocês reagem emocionalmente de modo a atrair certos acontecimentos como um ímã atrai certas substâncias. Essas forças somente podem ser verdadeiramente entendidas quando vocês desvendarem suas emoções e descobrirem o seu significado mais profundo. Então, ir além da reação emocional e ver quais são as emoções de fato que estão ali por baixo, né? Entender o que elas significam.
Assim, encontram o propósito e a razão e o propósito particular da sua vida, da sua existência individual, dentro do plano do propósito geral. Como sua existência individual se encaixa nesse esquema geral, é importante ser descoberto por cada um que se empenha em se elevar. Produzir esse conhecimento já é em si mesmo o resultado de esforços importantes que, por sua vez, são um sinal de que a alma alcançou um marco significativo de elevação. Eu adoro, né, esse conceito de que é um caminho, né? Então, todos os passos, né, já são avanços importantes nesse caminho geral. E aqui eu vou dar um spoiler, né? Quando ele fala assim, né, qual que é o nosso plano dentro, individual, dentro desse propósito geral, né, do aprendizado, é a gente é, liberar mais a nossa parte que é a luz, deixá-la mais disponível para a vida, né, ter mais disposição para a união, estar mais disponível para o outro, oferecer os nossos dons, oferecer as nossas melhores qualidades. E aí, saindo um pouco do abstrato, como que a gente estuda isso na prática, né? Saindo um pouco da teoria, né? Nos grupos, conforme a gente vai explorando os desafios cotidianos que as pessoas levam no grupo, né? Ah, tive uma questão assim, tive uma questão assada no trabalho, com o filho, né? Seja o que for, a gente vai explorar esses desafios cotidianos com foco na compreensão de si mesmo, das suas reações e dos seus conflitos internos envolvidos e vai desemaranhando esses conflitos, né? Vai colocando cada coisa na sua caixinha. Com isso, passa também por um processo de perceber as defesas, né? E por trás delas, os sentimentos reais envolvidos na situação. A nossa reação emocional está muito conectada com as nossas defesas, né, que a gente criou lá atrás, quando criança. Mais para frente vai ficar mais claro aqui nessa palestra que ele dá exemplos muito, ele explica, né, mais passo a passo como que isso acontece. E aí, conforme a gente vai fazendo esses dois primeiros passos aqui, né, ampliando a compreensão de si mesmo, isso deixa o caminho livre para a expressão dos seus dons e das suas qualidades, né? Que no fundo é isso, né? Viver mais, ter mais satisfação, se abrir mais para o prazer da vida, para a pulsação da vida, estar menos nas nossas reações emocionais que trazem tanto sofrimento interno, né? Aceitar melhor as nossas partes, e poder trabalhar com elas com amorosidade e gentileza. E eu até coloquei essas estrelinhas aqui para lembrar de contar um exemplo para vocês, que eu lembro quando eu estava fazendo a palestra. Eu acabei de encerrar essa palestra, um período de estudos com os meus grupos. E ontem eu tive um depoimento tão bonito, assim, de uma cliente que ela falou, foi Dia das Mães, né, recentemente, e ela falou que ela, depois de entender como que ela reagia, né, a mãe dela, como funcionava tudo isso dentro dela, ela pôde estar lá na casa da mãe no Dia das Mães, né, comemorando, e as coisas que geralmente irritavam ela na mãe dela não irritaram. E aí ela começou a olhar em volta. Se a mãe dela fosse pedir ajuda, ela ia ficar irritada e falar, ah, por que que a mãe não faz sozinha, né? E assim ela pôde reconhecer que aquilo era um dom e deixar isso mais disponível, né? Uma qualidade que ela tinha, que ela tem, né? E expressa muito lindamente. Eu fico muito emocionada de poder testemunhar esse tipo de processo, né? É muito bonita, sabe, Isabela? Também tem essas experiências, né? Muito lindo. E no fundo a gente está aqui falando do Patrick, né? Porque a gente testemunhou isso na nossa pele também. Eu não podia deixar de comentar esse exemplo que foi ontem à noite, assim, no grupo ela trouxe, eu achei maravilhoso. Hum, Continuando aqui na palestra. Então, essa palestra vai trazer
a questão da autoridade, o que que esse conceito significa para os seres humanos, né? Então, ele dá um conceito de autoridade e ele destrincha isso como essas coisas vão acontecendo dentro da gente. Então, ele fala assim, lá na criança, como que essas coisas são formadas desde de criancinha, né? Quem quer falar alguma coisa? Então, tá, né? Então ele conta pra gente, quando a gente é criança, os mais velhos, os pais substitutos e os professores representam a autoridade para essa criança, né? São aqueles adultos que foram referência enquanto a gente estava crescendo, né? Às vezes pode estender para avô, vó, tio, tia. Eu morei na casa dos meus avós, eles também tiveram esse papel para mim quando eu era criança, né? E aí, a partir disso, né, tem uma questão que acontece, né? A autoridade, ela vai ser o primeiro conflito de uma criança em crescimento, pois são esses adultos que vão negar à criança a realização de muitos dos desejos da criança, né? A criança quer e quer naquela hora, e quer intensamente, vive intensamente aquilo, e frustrar o desejo de uma criança, porque quem já teve criança perto sabe que é uma coisa difícil, né? Então, todos nós já fomos essa criança, né? Então, ele está falando desse conflito que bem infantil lá atrás, né? E aí, essa criança, do ponto de vista dela, ela vai entender, né, que a autoridade é hostil. Ela é hostil porque não está me dando o que eu quero. Simples assim, é que a gente está lidando com as questões da infantilidade mesmo, tá? Esse raciocínio bem infantil que às vezes ficam resquícios dele no nosso inconsciente. Muita gente desenvolve conscientemente, mas às vezes algumas coisas ficam lá atrás, presas no inconsciente, causando uns probleminhas na nossa vida. Então, lá no inconsciente, lá atrás, isso começou como? Essa autoridade pareceu receba muito amor, calor, afeição, e independente dessa proibição ser realmente necessária ou não, né, essa proibição vai representar o primeiro obstáculo na vida dessa criança. Tá? Então, entendam que é uma coisa muito é, generalizada, né, de todo ser humano. Às vezes essa proibição era realmente necessária, né? Não pode subir aí, senão você vai cair, quebrar a cabeça, né? Perigoso para todo mundo. Então, é isso que eu quero que vocês acessem, né? Porque às vezes não precisa de uma grande questão, né? Às vezes sim, envolve, mas em algum momento todo mundo passou por isso, né? E aí a criança vai ter uma reação a isso. E essa atitude da criança diante dessa autoridade vai acompanhar a pessoa ao longo da vida adulta. Uma vez que as pessoas são imperfeitas, a autoridade também é muitas vezes exercida de modo imperfeito. Ergue-se, então, uma barreira entre a criança e o adulto. Esse é o começo desse processo. Seguindo nesse processo de formação, existe um conflito. Então, por um lado, a criança anseia pelo amor dos pais, desses adultos que estão ali cuidando dela, né? Esse amor, ele é realmente importante. E por outro, ela resiste e se rebela contra a restrição imposta por essa autoridade, né? É uma dualidade ali, que é o primeiro conflito dessa criança. Então, a criança sentiu a autoridade como uma força hostil, como um inimigo que frustra os seus desejos. Há muitas vezes na criança um anseio impaciente de tornar-se adulta por acreditar erroneamente que então as limitações deixarão de existir. Quem nunca, né? Falou assim, não, porque quando eu crescer, eu vou comer chocolate todo dia, né? Assim, isso não é criancinha, né? Assim, adolescente, então esse negócio toma proporções catastrofas. Né? E aí ele fala aqui que, no entanto, quando a criança cresce, ela descobre que não é assim. A autoridade simplesmente muda. Ao invés dos pais e professores, a autoridade agora, para o adulto,
é representada pela sociedade, pelo governo, pelas instituições que aplicam as leis, por um empregador ou por outras pessoas poderosas de quem ela depende, né? Às vezes é só uma pessoa que tem um conhecimento a mais, né? Já tem um conhecimento a mais, assim, não no sentido de competição, mas no sentido de que é um professor, né? Assim, alguém que está ali, é, tem um conhecimento sobre uma tarefa do trabalho, que ela, né, tá ali aprendendo com a outra pessoa, já é o suficiente para a gente fazer essa transferência. E às vezes a gente, se for muito rebelde, transfere até para os amiguinhos, né? Para quem não é automado. Então, tá claro até aqui, eu não tô vendo a maioria das pessoas, tá todo mundo com a câmera fechada hoje. Eu preciso de alguém para fazer um sim ou um não com a cabeça de vez em quando, gente, por favor. Porque a Sara, achei aqui alguém que tá com a câmera ligada. A Odila aí se prontificou. É, gente, dá um alôzinho, vai. É gostoso, Tá, né? Ver as pessoas. É. sim. Gabriela, Oi, sou eu. pode falar. Cláudia, oi, boa noite. Bom, é a segunda vez que eu participo, né? Então, assim, ainda estou observando. Eu gosto muito de comentar e acho interessante, assim, a forma que vocês trazem. Então, eu fico ainda meio sem saber se a gente comenta, espera terminar toda a apresentação ou a gente vai comentando, né? Então, é mais para Ai, eu desculpa. estou observando, né, como é o processo de vocês. Por mim, pode abrir e falar, gente. Eu gosto de feedbacks, eu gosto de entender, assim, as dúvidas. Eu acho que isso também baliza um pouco por onde eu vou caminhando por aqui. Se você pode fazer Então, um comentário, aproveitar que está com o tá. microfone aberto. Então, até onde você falou agora, o que me chama atenção, que a gente, óbvio, né, que depois que a gente cresce, a gente não lembra, né, dessas coisas. Então, a gente acessa quando tem essa forma, né, de entendimento em relação a isso, né? Agora, o que me chama atenção é mesmo o pai e a mãe, né, a pessoa de autoridade, mesmo sendo amorosa, né, mesmo tendo carinho, porque tem os pais mais autoritários, principalmente da minha geração, né, eu tive um pai bem autoritário, né, e até impositivo. Mas pelo que você está me dizendo, independente dessa proporção, de alguma forma isso fica registrado para a gente, essa autoridade como uma forma de não me permitir os meus desejos, né? Independente da intensidade que isso é feito. É isso mesmo? Exatamente, Legal. exatamente. E a gente pode, inclusive, observar, assim, né, que a criança tem uma questão com essa coisa da frustração. E aí, depois de adulto, muitas vezes, quando a gente se vê frustrado, é muito difícil, né? Assim, vem essas reações emocionais, às vezes a cabeça fala, nossa, mas não era para isso tudo, mas aqui dentro fica uma coisa, assim, que a gente não sabe para onde vai, assim, né? Direito, ocupando um espaço. Sim, Isso é a reação emocional da criança. Ficou interessante. mais claro? Sim, sim. Vamos lá. Obrigada. Então, gente, fiquem à vontade para abrir ah, aqui para você, para tirar as dúvidas. Então, seguindo aqui, né? Já acabei esse slide. Então, seguindo, o que que acontece, então, na nossa vida adulta, né? Depois que a gente percebe que não adianta crescer, né? Que a gente continua tendo os problemas. Como adulta, o mesmo conflito reaparece de formas diferentes. Então, que caras que esse conflito vai tomar, né? Então, inconscientemente, os seus velhos sentimentos vão te acompanhar e o que sentia em relação aos pais e professores agora sente em relação à autoridade ou essa pessoa que está restringindo seus defeitos agora como adulto. Tá? Então, como criança, você se dividia entre o desejo de ser amada e ser aceita. Portanto, você acreditava que era impossível rebelar-se contra a autoridade. Tem esse conflito aí, né? Como é que eu vou negar isso totalmente se eu também tenho, inclusive, uma dependência, né? Emocional. A gente precisa ser amado para sobreviver quando a gente é criança, né? E aí, como que isso
aparece como adulto? Como adulto, você ainda sofre do mesmo conflito básico. Por um lado, rebelando-se abertamente contra as restrições, e por outro, temerosa do estigma de ser excluída, desprezada, de não pertencer. Então, quantas vezes a gente abre mão de alguma coisa por medo, né, de ser excluída, desprezada, não pertencer, o que será que vão falar, qual que vai ser as consequências disso, né? Então a gente isso toma uma nova carinha, né? Cresce barba na cara desse conflito aí, mas é ainda um conflito, é ainda a mesma carinha, né, desse conflito, né? E aí ele dá um caminho, né? Ele explica a formação e ele dá um caminho. Esse conflito só poderá ser resolvido se as emoções inconscientes relativas a ele forem reconhecidas e trazidas e traduzidas, como sempre digo, em pensamentos e palavras claras e concisas. Então, nesse momento que vem essa reação emocional mais forte, o que exatamente, se eu fosse colocar em palavras, sem julgar isso como irracional, como bobo, como infantil, que exatamente esse sentimento está me dizendo? Sem moralizar isso. Isso é uma questão que está no inconsciente, né? E a gente empurra as questões para o inconsciente porque a gente não conseguiu lidar quando criança com aquilo. Então ficou ali congeladinho para quando a gente for adulta, né? E tiver ferramenta para lidar com isso, poder trazer do inconsciente para o consciente, né? Então vamos traduzir, vamos ver o que que é está dizendo qual é a questão aqui, né? O que você sente, por exemplo, diante de alguém que frustra um desejo? Se é um exercício que a gente pode fazer prático em relação a isso, né? Então, até agora a gente viu então como isso é formado, né? E aí, mas quais são os sintomas mesmo práticos, né? Quais são essas maneiras de reagir? Como que eu identifico isso? Vamos dar um passo mais para frente agora. Aliás, alguma dúvida até agora da formação disso? Vamos continuar aqui. Então, ele fala para a gente que, de forma geral, há duas categorias básicas de reação à autoridade, né? E aí ele tem um disclaimer enorme para a gente entender que não é ou um ou outro, que quem gosta de ou é a criança, né? Ou ama ou odeia, a criança é assim, né? Intensamente. Então ele lembra a gente, lembra o nosso adulto de que tem essas duas categorias básicas, mas é como se elas fossem entre essas duas categorias tem muitas subdivisões e muitas vezes elas se misturam e estão representadas no mesmo ser humano. Então, quando eu for apresentar esses dois tipos de reação, perceba que pode ter uma tendência maior para um ou para outro, mas em algum lugar você também tem o outro extremo, né? Sim, a gente tem os dois. Fiquei chocada quando eu percebi isso dentro de mim. Eu primeiro li essa palestra a primeira vez, gente. Vamos continuando aqui. Algumas vezes uma reação predomina, em outras predomina o extremo oposto ou uma variação dele. É importante descobrir quando uma ou outra reação é mais forte e por quê. E aqui não só na sua tendência geral, mas ver as situações cotidianas também que puxam mais uma ou outra. Geralmente tem um padrão, né? Então, para encontrar o padrão de repetição semelhante ao comportamento e às reações iniciais e compreender as suas reações atuais, você deve relacionar tudo isso aos sentimentos e reações infantis do seu ambiente inicial, né? Então, essa primeira parte até agora. Vamos olhando para o adulto, mas lembrando do que a criança passou também, né? Então, são esses dois aspectos, né? Que ele vai chamar lá nessa palestra de rebelde e legalista. O rebelde é a pessoa que sente a autoridade como inimiga, pois os seus desejos não eram necessariamente maus ou prejudiciais, que não eram necessariamente maus ou prejudiciais, eram proibidos por um poder hostil, a autoridade.
né? Então, quando vem um relato, como o da Cláudia, fala assim, que sente a autoridade como autoritária, né? Muitas vezes a gente percebe, nossa, tá passando do ponto aqui, né? A criança tem como sim, a criança sente isso em algum momento, né? Ela vai tendo esse discernimento, né? Então, o rebelde, ele sabe ou ele pensa que não há nada de errado com o que ele deseja. Portanto, ele sente a autoridade como injusta, danosa, limitada e não construtiva. Lembrando que isso é uma reação emocional, tá? E aí tem diversos, assim, que vai levar a gente para ter mais um lado do que o outro, são as nossas, vamos colocar assim, a matéria-prima do que a gente é feito, são todas as nossas qualidades, os nossos defeitos que vão juntando isso tudo e vai apontar mais para uma direção, mais para outra. Então, o rebelde, ele claramente vai expressar uma qualidade da coragem, né? Mas ele também tem um defeito da obstinação, né? De uma resistência cega, né? Uma obstinação num sentido bem distorcido mesmo, né? De que não vê mais nada, né? Eu vi uma falha na autoridade, tá errado tudo, e aí não. Tá claro até aqui? Questão do rebelde? Já, os rebeldes já se identificaram um pouquinho com essa parte aqui. A Denise colocou um joinha, legal. E o outro, né? Oposto desse contínuo aí, né? Ele chama de legalista, né? O legalista tem uma questão que é a seguinte: mesmo sentindo a autoridade como hostil, ele fez uma escolha de aliar-se à autoridade, pois ele sentiu que isso era mais seguro. Então, de alguma forma, ele disfarça a rebeldia, mas se alia à autoridade. Tem essa questão aí. Mas por quê, né? Porque essa criança, ela sentiu que expor os seus sentimentos verdadeiros pareceu ser muito perigoso ou arriscado. Então, ela foi se rebelar, ela sentiu alguma coisa no ambiente e ela falou: Nossa, essa estratégia aqui não vai dar certo. Vamos então, né? Se fingir de bonzinho, guardar isso tudo, essa rebelião aqui lá no inconsciente e me aliar aqui, porque é mais jogo para mim. Vai ser melhor aqui, né? E qual é a questão aí, né? Que essa escolha, ao invés de ser adotada de uma forma livre, independente e forte, ela foi feita, pelo menos numa parte, por motivos distorcidos, baseada na fraqueza e no medo, né? Então, isso é importante para quem está se identificando mais com o legalista perceber, né? Tem uma distorção aí, apesar de ter as qualidades, né? Que eu coloquei aqui por último, pelo apreço, pela ordem, pela organização, um desejo de paz ao invés de luta, né? Que são as qualidades que geralmente estão mais afloradas para quem acaba escolhendo mais essa estratégia, né? É, isso aqui também tem uma distorção da fraqueza do medo. Então, também é um obstáculo para você ter a sua autoridade interna, né? Você está escolhendo aquilo não porque você entendeu que aquilo é melhor para você, é melhor num plano geral, mas por fraqueza, por medo de encarar a questão, né? Enquanto criança, tudo bem, né? Mas como adulto, a gente já tem recursos, né, para lidar com as questões. E aí tem uma questão que um encrenca com o outro, né? Vocês já devem ter observado, né? Um rebelde, um muito rebelde, um muito legalista, um do lado do outro, vai dar problema, né? Por quê? Porque o rebelde, ele percebe essa falsidade legalista. Os nossos inconscientes, eles se conversam ali, né? E o rebelde, ele, ele, ele demonstra a expressão a questão que o legalista tem, mas que para ele é impossível de ser aceita, né? Então, quanto mais medo
das tendências rebeldes um legalista tem, mais severos eles vão ser contra o rebelde, porque ele tem essa parte dele que não quer se conhecer, né? Porque foi muito perigoso. Ficou claro o que eu falei aqui? Sim, que eu acho que eu dei uma enrolada na língua e... Mas ok. É porque quando alguém espelha uma parte nossa que a gente nega muito, geralmente a gente reage muito forte. Igual a gente reagiu para negar na gente, a gente reage negando no outro, né? E aí fica essas encrencas. Então, quanto mais o legalista fala tem que respeitar a ordem, fazer tudo direitinho, mais o rebelde fala não, isso daí tá por fora. Tem alguma coisa muito errada aí, porque tem, né? Tem uma distorção. Então, e aí, né, chegando mais um pouco no prático, né, como que a gente vai trabalhando isso nos grupos? O primeiro passo é sempre descobrir a qual tipo você pertence, né? Qual que é a sua tendência? Em que situações predomina uma faceta e por quê? Aonde o que é gatilho para eu ficar mais rebelde? O que é gatilho para eu ter uma atitude mais legalista? Né? Isso é um processo de observar e reconhecer as suas reações diárias e um processo de voltar lá atrás na origem da questão, né? Como que foi essa primeira relação lá atrás com as primeiras autoridades que eu conheci nessa vida e a minha reação diante das frustrações. E aí, né, assim, é claro que a gente não muda uma emoção de uma hora para outra, né? Um sentimento. A gente não consegue mudar um sentimento pela vontade, né? Ai, agora eu tô triste, ai, agora eu vou ficar feliz, né? Nossa, não tem como, né? Todo mundo que já tentou, se conseguiu, é porque tem alguma máscara aí envolvida, tá? Mas o guia fala assim que é possível mudar essa reação emocional pela observação constante, né? Então eu vou aos poucos observando e colocando na caixinha certa. Então essa reação que eu estou tendo aqui é uma questão lá atrás do meu passado. Então ao invés de ficar aqui brigando com essa pessoa que está aqui na frente, né? Deixa eu ir lá e resolver o que ficou em mim da minha relação lá atrás com as autoridades. E aí eu vou comparando também, né, as reações erradas, que, né, entre aspas, com o conceito certo que deve ser formado mentalmente e meditando sobre ele. Aqui eu acho que faltou alguma coisa, mas o que eu quis dizer aqui é o seguinte, como não sei se ficou, se todo mundo conseguiu pegar, né? Mas o guia, durante a palestra, ele fala assim, né? Que os humanos são imperfeitos, mas existe uma autoridade divina que não tem essa questão da imperfeição, né? E a gente espera dos humanos que sejam perfeitos. Quando a gente vai meditando para adquirir esse conceito mais adequado do que é realmente uma autoridade, a gente vai amolecendo o rebelde, né? E aí o rebelde vai conseguindo perceber é, autoridades que podem ser de fato boas, gentis, sábias, né, generosas com o seu conhecimento. Só que quando a gente está na reação emocional muito rígida ali, né, a gente coloca tudo na mesma tigela, assim, né? Falou A, a pessoa, o rebelde vai falar B. Né? E, e aí, só continuando aqui antes de me demorar um pouco nas coisas, que minha cabeça está fervilhando. Pouco a pouco esse processo vai mudar, né? E vai mudar as suas emoções. E vocês endireitarão as emoções erradas, conduzindo-as do canal errado para o canal certo pelo processo de desenvolvimento e purificação. Então é como se a gente é, deixa com a criança o que é da criança. O que é o meu adulto aqui? E é muito importante a gente perceber que isso aqui são duas faces da mesma moeda. A autoridade,
interna, né, a autoridade para essa pessoa, está sempre do lado de fora, mesmo para o rebelde. Porque um rebelde, ele é tão dependente da autoridade externa quanto um legalista. Porque o legalista vai precisar de alguém para dizer o que ele tem que fazer, né? Assim, alguém me dizer o que eu tenho que fazer, né? E o rebelde vai precisar de alguém para dizer o que ele tem que fazer, para ele poder fazer exatamente o contrário. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem se estão fazendo o que ela quer realmente, né? O que que eu quero aqui? Se eu não tivesse que negar essa pessoa que está aqui na minha frente, representando uma autoridade lá do passado para mim, seria a minha ação verdadeira, né? Então, por isso que eu trouxe essa pergunta no começo. Você está reagindo à vida ou você está agindo na vida? E a gente só consegue perceber se é uma ação, né? Quando a gente identifica essas reações emocionais. Fala, nossa, essa reação está presente. Então, calma aí, deixa eu observar isso aqui antes, colocar cada coisinha no seu lugar, o que é da criança, o que é do adulto no adulto, para poder daí, então, do seu adulto, ter uma ação, né? E o adulto se sente frustrado, mas não vai, né, ter emocional, né? Porque esse entupimento emocional, ele é correspondente ao piti que a criança dá, né? A birra que a criança dá. Não vai comprar o brinquedo, se joga no chão, né? Como se emocionalmente a gente estivesse fazendo isso também, né? Então, se eu sou adulto e posso sobreviver a uma frustração, né? Por mais que eu queira isso, será que eu posso também, né? Pagar o preço de abrir mão de algo que eu quero muito, porque eu sei que eu tô colhendo muito mais coisas aqui dessa interação, por exemplo, né? Que isso só um adulto consegue ver. Na rebeldia, se eu não estou satisfeito, se eu permanecer ali no rebelde, eu vou permanecer emburrado, né? Quem nunca, né? Fica aquela cara de sim, né? Ou, uh, né? Brabo. É isso aí, muito brabo internamente. Então, as pessoas conseguem disfarçar melhor, outras não, né? Deixa bem nítido, assim, o quanto que tá contrariado de estar ali, né? Quando e o quanto isso é diferente de quando a gente faz uma escolha. Nossa, tudo bem, não era isso que eu queria, mas vamos lá, né? Não era a pizza que eu queria comer hoje, mas olha, eu vou aceitar comer pizza porque eu quero a companhia, porque é, vai ser legal, porque tá uma noite boa. Eu não vou curtir tanto a pizza, mas eu vou pedir um suco que eu gosto, né? Um vinho bom para ter um papo bom e vou aproveitar do mesmo jeito, né? Ao invés de ficar emburrado porque uma coisa específica não foi do jeito que eu queria, né? E o legalista consegue é, adquirir uma independência também, né? De expressar essas qualidades que ele tem, né? Esse desejo de paz, esse apreço pela ordem, pela organização, essa sabedoria, né? De que o universo tem uma ordem maior, né? Tem causa e efeito, tem tem as leis que são importantes para a gente conviver em sociedade de uma maneira também mais autônoma, né? Porque au- humanos são imperfeitos, né? Então, como que esse legalista se põe diante de uma imperfeição, né? Ele vai ferir a dignidade dele, ferir a moral dele, simplesmente porque precisa concordar para ser aceito, ou para não arranjar briga, ou para ser amado. Então, o espero que com esses exemplos aqui que eu dei nessa explanação um pouco maior, vocês tenham conseguido chegar um pouco mais perto da prática, assim, né? Da onde que isso vai no dia a dia. E antes de abrir para mais perguntas, né? Esse aqui tá extra, gente. Ah, era para ser essa a versão final, ok, tudo bem. Mas eu já falei tudo que estava ali na fala, fiquem tranquilos. Então eu quero deixar duas
dois trechos da palestra com vocês. E quando ele fala assim que o inconsciente de uma pessoa afeta o inconsciente da outra pessoa de modo infinitamente mais forte do que uma atitude, ato ou motivo conscientemente reconhecido. Em outras palavras, se você for levado a determinadas atitudes movido pelos seus medos não reconhecidos, o efeito sobre as outras pessoas será muito mais forte do que quando você faz a mesma coisa, tem os mesmos motivos e atitudes, mas reconhece as suas tendências e correntes internas. Então, isso aqui, só de você reconhecer, já é um passo importante para agir mais, né, e reagir menos, estar na sua autoridade interna. E alguma dúvida? Sim, se eu Gabi, eu abrir um... posso falar só uma coisinha? Claro. Tudo bem? Uhum. Assim, tem uma coisa, ver se faz sentido para você também, que assim, às vezes não é nem tanto uma autoridade, entre aspas, real. Eu posso projetar autoridade no meu marido, na minha irmã, na vizinha, numa amiga, num amigo, né? Então, muitas vezes o meu marido, por exemplo, ele não é uma autoridade. Nós temos uma relação, em princípio, de igual para igual, digamos. Mas eu projeto nele alguns aspectos do meu pai. Sei lá, vamos lá, estou inventando. Então, eu vou cair nessa dinâmica toda que você está explanando, né? Ou vou ser a rebelde, ou vou ser a submissa, a legalista, enfim, que a gente projeta, né, a autoridade muitas vezes, não que ela seja realmente, não é um professor, não é um, né, um coordenador, alguma coisa, né? Só para, né, porque isso acontece muito, essa projeção, né, da autoridade lá atrás para alguém de hoje e alguém que está no mesmo nível, né, não necessariamente uma autoridade. Então isso eu acho também importante, né, considerar, né? Isso é muito importante. E geralmente são situações, né, onde a nossa criança está envolvida naquele conflito inicial entre o medo, né, entre o desejo de ser amada, né, e o medo de ser rejeitada. Então, quando tem esse conflito aí, ó, a gente já não está independente da outra pessoa, né? A criança interna, inconsciente lá, escondidinha em algum lugar, está atuando para criar esses conflitos, né? E aí o que acontece, né, é que a gente acaba dando autoridade para essa pessoa para influenciar no nosso humor, né? Então, assim, aconteceu, fulano falou tal coisa para mim e, nossa, eu fiquei triste, fiquei acabada, fiquei horrorizada, acabou com o meu dia. Ah, você deu autoridade para essa pessoa a partir de uma fala, é a sua autoridade interna, né? O seu domínio sobre o que se passa dentro de você, as suas escolhas interiores, né? A sua liberdade interna, né? De poder escolher também acolher isso, mas não ficar agarrado nessa situação da criança, né? Obrigada, Sara. Mas essa palestra tem muitas ramificações e eu gosto muito dela. Porque no fundo, né, a gente está falando da criança, tem muita palestra que ele fala sobre as crianças, sobre a criança, sobre as nossas reações emocionais, mas é que ele vai no cerne, né? E aí, e eu amo essa pessoa, mas eu detesto quando ela me fala não. Detesto quando não é do jeito que eu queria. É isso. Alguém mais que tem alguma pergunta? Ô, Gabi, você não quer parar de compartilhar para aparecer todo mundo na tela para a sessão de perguntas? Ah, Se você achar que eu vou já ler tá mais bom. uma, sim, eu vou ler mais um slide, um trechinho da palestra. Acho que ele encerra bem essa questão. E aí eu fecho aqui para a gente poder bater um papinho rapidinho. Toda reação em cadeia precisa ser examinada até que se chegue à raiz do problema. Todos os problemas graves decorrem de um círculo vicioso de raiva que deve ser esclarecido e entendido para que se encontre suas raízes. O último e conclusivo círculo de toda a cadeia de reação
aquele que se manifesta externamente, enquanto os elos anteriores estão escondidos, é o que realmente precisa de ajuda. É o que chama a nossa atenção, né? Mas para chegar aqui na manifestação externa, teve muita coisa acontecendo desde o lado inconsciente até virar um problema aqui fora, né? Mas esse tratamento será doloroso, principalmente se a raiz interna não é buscada quando há necessidade de aplicar o remédio externo. O que ele está falando aqui para a gente é que muitas vezes a gente busca resolver as coisas só aqui fora, a gente não olha para a raiz do problema, né? Então, como se eu ficasse cortando as folhinhas de uma árvore, né? Mas eu preciso cortar aquilo pela raiz, né? Para eu não crescer mais, né? E até o cerne mesmo da questão. Mas ele já dá, o maravilhoso dessas palestras, que ele já dá o caminho para a gente, né? Então, para que se construa um mundo no qual se possa evitar ou quebrar os círculos viciosos antes que eles cheguem à manifestação exterior e infeliz, é de fundamental importância examinar as suas próprias reações e entender de que modo vocês contribuíram ou estão contribuindo com as suas reações emocionais inconscientes para desencadear esse processo. Deste modo, vocês e muitos outros ajudam a evitar a reação em cadeia inteira, né? Então, o que acontece quando a gente vai andando nesse caminho, né, e pegando prática nesses reconhecimentos desses mapas internos, é que a gente vai criando menos problema fora, né? A gente já percebe internamente que é para onde que está indo a nossa energia, para onde que está indo as nossas interações, e aí a gente consegue pegar antes e falar, opa, peraí, vamos mudar de caminho, deixa eu cuidar disso, né? E nos grupos semanais a gente consegue. E é justamente por isso que o grupo é semanal, né? Porque se eu for procurar o Petrox só quando eu estiver com problema, né? Quando o problema já estiver desse tamanho, aí é mais difícil. Mas se tá toda semana lá, falo, nossa, eu ouvi uma coisa que alguém falou, eu vi um trecho da palestra, a Gabi falou alguma coisa que falou, nossa, eu tô percebendo que eu tô nesse caminho aqui. Então, peraí, deixa eu colocar uma placa aqui falando, olha, esse caminho não é o que eu quero seguir, eu vou seguir um outro caminho. É isso, gente. Sim, eu encerro a apresentação. A gente. Nossa, terminei em cima da hora. Acho que dá para ouvir uma pergunta. Alguém tem? Quem quer falar alguma coisa? Eu não tenho uma pergunta, na verdade é mais uma questão assim de a gente trazer tudo isso para o cotidiano, né? É um processo, como vocês falaram, né, de ser frequente, da gente ir recebendo esses insights e colocando em prática, né? Não é um processo fácil, né? Eu não sou uma pessoa muito reativa, né? Já tenho um processo, né, de, de equilíbrio nessas questões. Nunca tinha pensado dessa forma, né, que vocês falaram hoje, mas eu vejo que, assim, que você falou até num trechinho final, que é como a gente lida com isso com as outras pessoas, porque a gente está aqui, né, esse grupo, todo mundo buscando esse equilíbrio e buscando, né, não ser tão reativos, mas a gente lida o tempo todo com essas pessoas que não estão aqui, né? Então, acho que esse é uma tarefa que eu percebo bem trabalhosa, mas bem possível para a gente ter esse equilíbrio, porque às vezes a gente acaba sendo contaminado, vamos dizer assim, né, do processo de outras pessoas e a gente acaba recebendo isso, e às vezes a gente se vê irritado com alguma coisa e nem é seu, né? Você fala, mas eu não fiz nada para eu estar assim hoje, né? E quando você vê, foram questões que você passou, sei lá, no banco, coisas bem simples e que a gente não percebe. Então, assim, o que me trouxe essa palestra hoje, apesar de falar muitas reações inconscientes, é trazer a consciência, né, de cada situação e de cada ato que eu estou fazendo, que ela seja realmente mais dentro do que é legalista, né, que você falou, Uhum. possível, né, que é a
rebeldia ela não faz parte do processo mais adequado. Apesar de que tem momentos que a Sim. rebeldia, ser rebelde, né, como você colocou aí, é o processo mais natural, né, dentro de alguma situação, né? Não que é o ideal, mas é às vezes até o mais natural que a gente acaba tendo, não é isso? É Não? que aí, quando tá nesse lugar mais purificado, ele já sai, ele já não é rebeldia, Ah, entendeu? sim, Porque o sim, entendi. rebelde e o legalista, na verdade, é uma reação É uma emocional. Ou eu reação, vou ah, me entendi. submeter, ou eu vou me Não é rebelar. É a mesma comportamento, coisa. entendi. É a Agora entendi. mesma coisa, E aí, quando eu tô na minha autoridade interna sem precisar reagir ao outro, aí eu posso dizer sim, posso dizer Ou não. não, é uma E tudo escolha, bem. entendi, É, entendi. isso é uma escolha. E sim, Cláudia, são coisas, quando ele fala, né, no começo, a compreensão de si mesmo, aí tirando cada micro-reação que a gente tem ao longo do dia, né, assim, tem umas que chamam mais atenção, mas quando a gente cuida dos problemas maiores, a gente vai diminuindo isso e trazendo cada micro-reação para a consciência, e aí quando a gente tem uma interação assim, a gente vai falar, nossa, ó, tô naquele lugar, eu vou cuidar de mim, né, não vou é, e olhar também para essa outra pessoa que está nesse lugar com mais compaixão, porque a gente começa a Sim, perceber, a aceitar mais a nossa humanidade também, né? sim, Porque sair da nossa defesa, de um lugar que reconhece que a gente também tem as nossas questões, é um ato de muita compaixão por si mesmo, né? sim, Isso só aumenta a nossa compaixão pelos outros. Esse que é o plano maior, né? sim. Bonito. Gabi, só queria falar uma coisa, aproveitar essa deixa da Cláudia, porque na próxima semana eu pretendo falar um pouco sobre irritação. Ah, legal. Então, que linguagem é essa? Porque se a gente usar irritação, né? Porque essa ideia de que algo me irritou, né? É uma Isso, coisa que a gente precisa explorar, né? Eu sempre me intrigou, assim, irrito, sabe? Assim, né? é. E aí De onde tem um vem isso, né? trecho, o que que é essa irritação, né? Então, tenho uns trechos do livro da Eva, junto com, com a palestra do Guia, né, sobre a linguagem do inconsciente. Então, para completar um pouquinho mais esse estudo, né, dessas reações interiores aí que a Gabi trouxe hoje, né? Então, só porque eu aproveitei Tá essa bom. sua fala do banco e tal, né? Para a gente poder É, usar isso, porque se sirva para alguma coisa, pelo menos, né? é, Essa irritação chata. Mas aí é é, isso. legal. Uhum. Tá, já demos o que vai ser na semana que vem. Acho que a gente pode cuidar do horário, né? E encerrando por aqui. O grupo também fica disponível se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser colocar lá, né? Isso também é bom, importante. E